E aí, gente, beleza? Professor Goico aqui, mais uma aula. Yes, nós. O que acontece? Primeira semana de maio, 2020, você está em casa estudando, fazendo as atividades, né? Conversamos sobre isso, continue estudando, vamos que vamos. Tá chegando meu aniversário, quero mimos. Quer me adiantar os mimos já? Tira fotinho, posta no Instagram, @profgoicomagic, marca também o Colégio Status, né? Vamos lá difundir essa ideia, vamos tirar fotinho, vamos lá postar, mostrar que você está firme aí nos estudos, né? Nós sabemos que não podemos parar, vamos continuar estudando, que as provas vêm aí, continuem fazendo os exercícios e vamos que vamos. Nosso tema de hoje, governo luso no Brasil, né? Então esse governo português, quando a família real portuguesa veio para cá. Quem era dessa família real portuguesa? Dona Maria I, né? Maria Viradeira, ou até mesmo a Maria Louca. Isso. Ó, Dom João VI, esse tem um destaque muito grande na nossa política aqui nesse período joanino, né? Período joanino, Dom João, tá? Nessa crise também do antigo sistema colonial, né? E depois vem a figura de destaque ali de Dom Pedro I, né? O nosso imperador, aquele que aparece na novela que está reprisando agora, o Caio Castro, ele mesmo, né? Então são figuras de destaque aqui para nós. Vamos entender esse contexto? Que fofinho que ele é? Olha o contexto da vinda da família real. Lá em 1808, tem um livro, né, que conta um pouquinho sobre isso e tal. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhadinha no livro, dá uma lida, bacana, tá? Assista algum outro documentário que fala sobre essa chegada. Por quê? A vinda da família real portuguesa para o Brasil está ligada a um cara chamado Napoleão Bonaparte. Já ouviu falar dele? Napoleão Bonaparte, imperador da França, mãozinha na barriga, já ouviu? Sim, ele foi um dos responsáveis pela vinda da família real para cá. Vem comigo aqui para você entender, ó. Bloqueio continental, lembra disso? Qualquer país na Europa que fizer comércio com a Inglaterra será invadido pelas tropas napoleônicas ou tropas francesas. Qual foi um dos países que fizeram comércio com a Inglaterra? Porque tinha uma, né, tava junto ali igual carne e unha. Portugal. Não é junto do território, tá? Porque a Inglaterra está distante, é uma ilha, tá? Mas justamente na questão econômica. Isso é importante você lembrar, beleza? E isso, claro, acaba afetando, né, os portugueses e aí faz comércio com a Inglaterra. Napoleão direciona as tropas, então, primeiro para a Espanha, né, para cruzar ali, cruza a Espanha, mas quando chega em Portugal, a família real está só dando aquele tchau de miss já nos navios, indo embora, né? Então enche lá os navios, a galera, 20 mil pessoas, claro, né? Você sabe que não é um projeto que vem da noite para o dia. Esse projeto de fuga já existia há muito tempo, desde a época da colônia, ou aqui, da colônia não, desde a época de 1530, 1540, a coroa portuguesa já fez projetos de fugas, tá? Fugas rápidas. Então enche lá, guarda livros no navio, as riquezas, esvazia o tesouro, o cofre, e vem para a colônia. Qual colônia? Claro, aqui na América, tá? Então esse decreto de Berlim, o bloqueio continental, né, e também o Tratado de Fontainebleau estão ligados à França, beleza? A Convenção Secreta foi isso que deixou Napoleão full pistola, tudo bem? Porque Napoleão fica sabendo que Portugal está discutindo com a Inglaterra justamente essa fuga, né? Então a Inglaterra se comprometeu o seguinte: Dom João assina um compromisso de que acabará com a escravidão em suas terras, em seu território, e nós faremos a escolta dos navios portugueses, das esquadras portuguesas. Qual é o grande lance? A Inglaterra só permitiu que os navios zarpassem de Portugal quando Dom João assinou esse documento de compromisso com o fim da escravidão, tá? Você sabe que a escravidão no Brasil só vai acabar em 1888, então praticamente 80 anos depois desse primeiro termo, né? Então é um negócio assim que você fica, exatamente. Ó, Convenção Secreta 22 de outubro de 1807, olha quando os caras saíram de Portugal, 29 de novembro, tá? Então, um mês depois,
Ou seja, não foi da noite para o dia, aquela loucura, joga todo mundo no barco e tal. Não. Tá? Então houve um planejamento bacana, tá, de organização para sair com esses barcos. Tranquilo? Só que dividiram a família real em vários barcos, né? Por quê? Para não correr o risco. Se afundar o navio, perder todo mundo e ferrou. Portugal já teve essa experiência de não ter um membro na linha de sucessão. Lá na época da União Ibérica, lembra? Tá? Dom Sebastião morreu muito jovem, não deixou filho, não deixou ninguém, não tinha quem assumir. Né? Depois vem toda a restauração portuguesa, né? A Revolução dos Braganças. Tá? E então vai chegar dividido, porque a parte dos viajantes se perderam. Então a parte foi para Salvador, chegou em 22 de janeiro de 1808. Ou seja, essa galera passou Natal, Ano Novo, no meio do mar. Imaginem as condições que era essa viagem. Vamos falar disso já já. Tá? 22 de janeiro de 1808 em Salvador e no Rio chega em 8 de março de 1808. Né? Então ali 5 mil pessoas e tal foram chegando nessas regiões. Né? Então vejam aqui essa imagem, tá, da família real, bonitinha, organizada. Né? Olha aqui a esquadra dos navios, né, ingleses acompanhando os portugueses. A Inglaterra conhecida, né, como a rainha do mar por conta da sua alta tecnologia na navegação, sua forte potência bélica, né? Aqui a chegada da família real recebida. Claro, quando vem para o Brasil, a corte portuguesa foi recebida com muita festa, né? Nós estamos recebendo a família real portuguesa. Não é o Goico que está chegando lá, só ele, Salvador. Não, está a família real. E quando essa família real chega em Salvador, chega no Rio de Janeiro, tem festa, tem missa, tem baile, tem procissão, comes e bebes, homenagens aí ao imperador, né, ao rei de Portugal, tudo bem? A toda a família real. Isso é um ponto muito importante para você se lembrar, tá? De toda essa homenagem que eu falo aqui. E tem curiosidade, aqui em cima, viagens. O ambiente da viagem, o cenário dos navios era de calamidade. Sujeira, comida estragada, água suja, né? Tanto é que tinha infestação de piolho, eu falei ali, piolho, de sarna, doenças de pele, tá? Por quê? Claro, muita gente junta, não tinha esse hábito, né, de higiene e outras, está ficando aí quase 4 meses no navio, né? Então muita gente morria, os mais pobres eram jogados ao mar quando morriam, né? Os mais ricos eram armazenados lá na câmara fria, né? Onde os caras colocavam principalmente sal, né? Eu deixava o sal lá, deixava um pouco de gelo, né? Mas o gelo derretia, entende? Então tudo isso acabou levando a várias situações de calamidade nessas viagens. Uma das mais conhecidas é que muitos membros da família real, por conta dos piolhos, rasparam o cabelo. E aí chegaram aqui careca, ou alguns de peruca. O que a galera da região aqui pensava? Opa, a nova moda na Europa é raspar o cabelo e usar peruca. Começaram também a raspar o cabelo, a sair careca nas ruas, para parecer uma pessoa da alta sociedade. É uma loucura, né? Você pensar em como a galera era influenciada. Olha aqui no Rio de Janeiro, então chegaram 15 mil pessoas, né? Aí sim, da noite para o dia, 15 mil pessoas. Em uma cidade aí que tinha mais ou menos 60 mil pessoas, onde a maioria delas eram escravos, você coloca lá 15 mil pessoas, como é que você vai fazer para controlar todo mundo? Vai ter casa para todo mundo? Vai ter comida para todo mundo? Claro que não. E outra, Rio de Janeiro, essa época de pandemia está trazendo as curiosidades do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro era conhecida como uma cidade febril, entende? Por conta das várias doenças que tinha. Né? Principalmente ali na cidade, o esgoto a céu aberto. A galera fazia essas coisinhas lá, o número 1 e o número 2, na rua. Então o que os caras decidiram fazer? Olha, vamos limpar a região. Começar a jogar erva com cheiro, ervas aromáticas, planta com cheiro, para amenizar. É igual quando você vai no banheiro para o número 2 e espirra o perfume. Fica aquele cheiro, uma delícia, né? Imaginem isso a céu aberto, né? Aquele cheiro gostoso de cocô com perfume, aquele perfume que você usa no banheiro. Desnecessária a informação, mas é importante você lembrar, tá? Então teremos aqui, além desse problema de saúde, crise de abastecimento e de habitação, tá, gente? Por que crise de habitação?
não tem casa para a galera. Você acha que um membro da família real da elite vai querer ficar num casebre de madeira? Não, ele quer morar em uma mansão, né? Casa de alvenaria. Quem começa a perder terras? A elite local. A elite local começa a ter suas casas tomadas pela coroa. Por quê? Os caras chegavam e gravavam na sua parede essa sigla, PR, Príncipe Regente. Apareceu isso no seu muro, você tinha que sair da casa. Né? Você tinha muitas vezes aí 2, 3 dias para sair da casa. Em alguns casos mais graves, né, nós temos registros de que os caras pediam não só a casa, mas os móveis e em alguns casos as roupas. Então muitas vezes saía de casa ali de mão abanando e tinha que sair, porque tinha um exército para ajudar na sua expulsão. E você? O governo te dava uma ajuda de custo para você tentar uma casinha, mas toda aquela casona que você tinha, você vai perder. Né? O que muitas pessoas fizeram? Começaram a tirar o reboco, aquela tinta da frente, colocar andaime na frente de casa, para parecer que estava em reforma, para tentar evitar, né, essa tomada da casa, evitar aí, perder o seu bem. Né? Algumas deram certo, outras os caras pegaram do mesmo jeito. Né? Na época até a galera fazia uma sátira que era ponha-se na rua. Então se você vê o PR na sua casa, ponha-se na rua, né? Sai fora. E ali a cena clássica da novela, né, por conta de raspar a cabeça. Olha essa outra cerimônia muito comum e extremamente nojenta. Nojenta. Por que é nojenta? Era a cerimônia do beija-anel ou do beija-mão. Então o rei, né, o príncipe regente no caso, que a rainha era a Dona Maria I, então aqui é o Dom João, ele deixava a mão lá para a galera beijar a mão dele, para puxar o saco do rei, a galera ia lá beijar o anel. Beijou o anel aqui. Você acha que os caras lavavam as mãos? Você acha que tinha esse hábito de ficar lavando a mão? De tomar banho? Não. Então imagina a pessoa beijando no mesmo lugar que outros tinham beijado, o anel, sabe lá onde o cara põe a mão? Exatamente isso. E a galera fazia para homenagear o rei. Né? São situações malucas, né? Imagina. Nojo. Aqui, as instituições criadas. Nossa, Lagoa, quanta coisa. Nós podemos falar do Conselho de Estado, né? Da Intendência da Polícia, do Erário Régio, do Controle da Fazenda, a Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, tá? Então aqui, o Banco do Brasil, a Academia Militar, a Academia das Guardas Marinhas, aparece a Biblioteca Real, o Museu Real, aquele clássico, né? A Imprensa Régia. Então teremos uma imprensa que de início vem da Inglaterra, aí depois ela passa a ser publicada aqui no Brasil, né? Então, olha lá, o primeiro produzido no Brasil, Gazeta do Rio de Janeiro, Observatório de Astronomia, o Jardim Botânico. Então, se você já foi para o Rio de Janeiro, já deve ter conhecido, né, principalmente o Jardim Botânico, deve ter conhecido o Museu Nacional, aquele que pegou fogo, tá? Então, vocês devem se lembrar. E também, olha a pegadinha, faculdades de medicina, faculdades de belas artes. Onde apareceram as primeiras faculdades de medicina? Rio de Janeiro, até aí é fácil de identificar, mas também na Bahia. Então essa é a grande pegadinha dos exercícios quando falam de Dom João VI. Pergunta, onde foram construídas as primeiras universidades de medicina no Brasil? Rio e Bahia. Beleza? Isso é uma pegadinha clássica do período joanino. Tudo bem? A Academia de Belas Artes, e aqui nós falamos também da Missão Artística e Cultural Francesa, que eu vou aprofundar já com vocês. Olha aqui, governo de Dom João VI. Começa de fato quando Dona Maria I morre, 1816. Mas desde quando ela foi afastada, em 1792, o Dom João já governava como príncipe regente. Tudo bem? Essa política que eu gosto de reforçar, que a política internacional dele é agressiva, é dominadora, porque criou-se uma imagem de que ele era bobão, de que ele não sabe fazer nada, que a esposa Carlota Joaquina ia mandando nele, e a situação não é bem essa não, tá? Tinha uma política dominadora, expansionista, brigava com os países, ia para cima, né? Tanto é que se envolveu em alguns conflitos aí, tá? Anexou a Cisplatina, anexou a Guiana Francesa, né? Para dar uma resposta para o Napoleão, olha, eu tomei a Guiana Francesa, tá? Um governo liberal. Por que eu coloco que é uma política entre o velho e o novo? Porque justamente ele pega essa ideia de liberal,
de abrir um pouco os mercados, mas por outro lado uma política absolutista. Então fica entre o velho absolutismo e o novo liberalismo, entende? Sabe o que é inversão colonial? Inversão colonial é um ponto muito bacana, que é justamente toda aquela estrutura, né, do império, do reino português, foi transferida para cá para o Brasil. Né? Então os caras criaram todo aquele aparelhamento administrativo aqui no Brasil. Tá? Não quer dizer que o Brasil passou a colonizar Portugal, não tem nada a ver. Tá? Mas agora a sede, a capital do reino português será aqui no Brasil. Olha que loucura! Né? Então já o Brasil será elevado a Reino Unido de Portugal. Tá? Algumas outras ações, então aqui é o fim do Pacto Colonial, a abertura dos portos, tá? Esse é um dos principais, e o investimento, né, na produção da indústria têxtil, tá? E na produção também de aço, beleza? Estamos falando aí de uma parte de revolução industrial, tá? Estradas, claro, eu preciso ligar as regiões aqui do Centro-Sul, principalmente São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, até em alguns casos do Rio Grande do Sul, interligar essa região que era o carro-chefe da economia, vamos pensar assim. Tudo bem? Tranquilo? Vamos passando. Olha aqui a política, né? A parte também da política econômica do Dom João VI. Clássico, a Carta Régia, que vem com a abertura dos portos das nações amigas. Quais portos? Para quem que vai abrir? Vai abrir principalmente para a Inglaterra, né? Para vários outros países, mas a Inglaterra era a principal cliente. Todos os portos? Não. A Inglaterra, por exemplo, queria que o sul, a região do Rio Grande do Sul, fosse aberta para ela. Dom João bateu o pé, falou negativo. Os únicos portos que serão abertos são Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís e Belém. Tranquilo quanto a isso? Não se esqueça, se você se esquecer disso, vai se F-se. Exatamente. Ó, alvará de 1º de abril permite as fábricas aqui. Vamos instalar as fábricas. Muitas fábricas vêm de fora, né? Então vocês falam, então não vai ter um privilégio. Vai ter um privilégio para essas fábricas. Olha os impostos. A Inglaterra pagava 14% de impostos. Portugal ficava entre 15% e 16%. Goico? É esse mesmo. O imposto cobrado para a Inglaterra era menor que o imposto cobrado para os produtos portugueses. Loucura, né? E aqui, para os outros países, 24%. Então, existia um privilégio, existiam vantagens muito grandes, claro, para a Inglaterra. Já vinham desde o tratado lá de Panos e Vinhos. Tudo bem? Não se esqueça. Beleza? Investimentos, claro, nessa indústria têxtil e também na metalurgia. Eu preciso guardar esse tesouro, né, que eu trouxe de Portugal para cá. Preciso conseguir organizar essas medidas econômicas. Banco do Brasil. Banco do Brasil também aparece em 1810. Tudo bem? Tomem cuidado. 1808, desculpa, falei 1810, 1808, tá? É 10 de 1808, tá? Banco do Brasil. E vem o tratado, né? Os chamados tratados de Stratford, de 1810. Tratado de aliança, amizade, comércio, navegação. Aliança e amizade. O Brasil mais uma vez se propõe, agora Portugal se propõe a reduzir o número de escravos. Tá? Se propõe a dar privilégios aos ingleses que vierem para cá. Proíbe a Inquisição aqui no Brasil. E o Tratado de Comércio e Navegação, tributos menores, vantagens comerciais aos ingleses e livre navegação nos portos que estejam abertos. Tranquilo? Olha que bacana esse aqui de 1908, esse bilhete, né? Essa espécie quase que um cartão postal comemorando aqui a abertura dos portos. Então veja a figura, né, da monarquia sendo representada aqui, em compensação a figura da república. Né? Então aqui, ó, Dom Carlos, rei de Portugal, juntamente com Afonso Pena, presidente do Brasil. Tudo bem? Então veja que questão curiosa que o Brasil ainda comemorava, né? E até mesmo no centenário da chegada da família real aqui, foi inaugurado no Rio de Janeiro a Biblioteca Nacional. Tá? A Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, que chegaram a ficar fechados aí quase 2 anos, né? Foram construídos ali em 1906, 7 quase, mas esperaram até 1908, né? Então foram construídos em 1906, 7 e esperaram até 1908 para inaugurar justamente nesse centenário da chegada da família real aqui no Brasil. Tudo bem?
Medidas políticas, como eu disse, expansionista. Então vai para a Guiana Francesa, vai anexar Cisplatina, que hoje é o território da região ali do Uruguai, né? Por quê? Eu quero quebrar com essa ideia de que o Dom João é aquela figura que foi mostrada no filme Carlota Joaquina, né? Que é lá o Lineuzinho, ó. Ele é o Dom João, parece uma figura bobão, um cara que aceita tudo, tá? E não é essa a ideia. É um cara que justamente teve uma política agressiva, expansionista, anexou terras, tá? Conquistou aqui a famosa Cisplatina, onde hoje é parte do Uruguai. Você quer tirar um print? Tira um print aqui, vai. Aí, beleza. Então isso é importante. No caso, Portugal quer participar daquelas discussões do Congresso de Viena, né? 1815 ali e tal. Por quê? Napoleão caiu e os caras querem terras, restaurar o absolutismo. Só que Dom João, a família real portuguesa, qual era o status deles aqui no Brasil? De refugiados. Então, eles fugiram de Portugal. E família real, país que é considerado refugiado, não poderia votar no Congresso de Viena. O que os caras fizeram? Elevaram o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, o Brasil já está se abrindo mais, né? A independência está próxima, pensando assim, porque o Pacto Colonial já acabou na abertura dos portos. E agora a elevação do Brasil a Reino Unido. Então, o Brasil não é mais colônia, agora o Brasil é Reino Unido de Portugal e Algarves. Lembrando que a capital do Reino Português já havia sido transferida para o Rio de Janeiro, né? Com a chegada da família real aqui. Ou seja, a partir desse ponto aqui, o Brasil, ou a galera que vive aqui no Brasil, não se identificam como brasileiros, se identificam mais como paulista, como carioca, como gaúcho, tá? Como baiano, tá? Mas de fato o brasileiro é muito difícil. Tá? Essa é uma política que vem depois, beleza? E tem também, claro, a missão artística francesa, né? Então pega muitos pintores aí perseguidos ou renegados por Napoleão e traz para cá Dom João, claro, para representar o cotidiano, reproduzir o cotidiano nos quadros da família real. Só que também um cara muito conhecido, né, o Debré, acaba retratando a sociedade colonial e depois, como vocês podem olhar aqui, a sociedade do Império. Essa aqui é a sociedade colonial. Então, olha lá, o pai, o chefe da família, com os filhos, com a esposa e atrás vem os seus escravos. Então, eu também exponho meus escravos justamente por conta do glamour, da ostentação. Aqui, olha que bacana, né? Essa pintura do jantar do Debré, também é posterior, mas retrata lá os escravos atendendo aqui os seus senhores e aqui os filhos dos escravos sendo tratados como se fosse cachorro e tal, que você dá o resto de comida. E aqui um pano de boca, né? Como eram conhecidos, panos de fundo, né? Onde mostram o rei Dom João VI aqui no topo, né? Então, após a coroação dele como rei, né, com uma figura até mesmo acima, né, dessas figuras mitológicas. Aqui o mar representando justamente a navegação, né, figuras mitológicas aqui, tudo bem? Ou seja, colocando a união, né, de português, de brasileiro e mostrando que ele é o rei de todo mundo. Olha até um índio aqui, né? O índio sempre aparece representando a galera aqui do Brasil, tudo bem? Isso é muito importante. Vem a famosa repressão dele, a Revolução Pernambucana, que nós já falamos. E em Portugal vai estourar a chamada Revolução Liberal do Porto em 1820. Esta revolução, ao contrário da pernambucana, essa sim acelera a nossa independência. Porque é um movimento feito pela burguesia portuguesa para tentar controlar o poder da família real. Como é que é controlar? Pede para a família real voltar para Portugal para jurar a Constituição que eles iam emprestar da Espanha até fazer uma própria, né? Então queriam uma monarquia constitucional, queriam a avó da família real, queriam a expulsão do cara inglês que tinha ficado lá em Portugal, um general muito controlador, Lord Beresford, muito violento, muito autoritário, queriam a expulsão desse cara, tá? Queriam a monarquia constitucional, a volta da família real, até isso aqui. A galera aqui no Brasil apoiava, sai fora português. Vocês já montaram um parquinho para nós aqui no Brasil, já deram a liberdade, agora vão embora, nós queremos governar. Só que quando defende essa recolonização, a galera aqui do Brasil deixa de apoiar o movimento. Tá? Então esses burgueses lá em Portugal, por isso que a Revolução Liberal do Porto, né, do Porto é uma das cidades, mas aconteceram em várias cidades, o que vai acontecer, gente? Claro, né? Começa todo aquele discurso
A família real volta a Portugal, deixa um herdeiro aqui no Brasil. Quem é o herdeiro? Dom Pedro, né? Príncipe regente aqui no Brasil. E começa a fazer pressões para que ele volte, então, para fechar tudo e recolonizar o Brasil. E as consequências disso nós veremos na próxima aula, porque essa aqui está chegando ao fim, ou melhor, chegou ao fim, né? Então, tire suas dúvidas, tira o printzinho aqui, tira o seu print, continue estudando, faça as atividades. Período joanino, muito importante, reforce esses pontos da política, da economia, tá? E semana que vem tem mais, aí vamos falar justamente sobre regência e o Império do Dom Pedro I, claro, incluindo a independência do Brasil. Tranquilo então, gente? Por hoje é só, se cuidem, marquem lá @profgoecomagic e beijo do Gólico. Uou!